Vocês já estão com a mensagem que está gravando? Sim. Sim. Então, estamos gravando. Muito obrigado, Daniel, por ter aceitado a proposta de estarmos aqui hoje tirando dúvidas com as unidades de gestão de pessoas. Muito obrigado também à Fernanda, do DEREB, para poder tirar essas dúvidas. O Daniel é do DESIM, que é o Departamento de Sistemas de Informações, e a Fernanda de Remunerações e Benefícios da Secretaria de Gestão e Desempenho Pessoal, tá bom? Então, nós estamos aqui, tem outras pessoas, outros técnicos das áreas de negócio também, das áreas de sistema, para a gente poder alcançar todo mundo e tentar tirar o maior número possível de dúvidas nesse encontro, tá bom? Fica à vontade, Daniel, a palavra é contigo. Só reforçando, coloquem suas dúvidas no chat e se houver, assim, se você estiver bem incomodado com alguma questão que não foi abordada, pode levantar a mãozinha que a gente abre o espaço para você conversar com a gente, tá bom? Beleza, então, pessoal, bom dia. Thalita, eu vou começar mostrando aqui um material que não sei se todos já viram, mas acho que vale a pena mostrar novamente. Eu vou compartilhar aqui a tela, só um segundo. Pronto. Já estão vendo a minha tela? Sim. Joia. Então, aqui no portal do servidor, a gente tem algumas informações para os servidores e para vocês também, tá? Eu vou começar falando aqui do acesso para vocês, né? Para quem ainda não tem acesso, não sabe como pedir esse acesso, né? A gente tem aqui no portal do servidor, aqui no menu Acesso à Informação, Gestão de Pessoas, CIGEP. A gente tem uma área aqui onde a gente fala um pouquinho do módulo requerimento. E aqui dentro dessa tela, né, a gente fala algumas coisas do que é, quais são os requerimentos disponíveis, enfim. E tem uma seção aqui onde a gente tem algumas instruções para acessar o módulo. Eu digo vocês, gestores, tá? Aqui na seção 8 dessa página aqui, a gente tem algumas instruções. Para o servidor, ele não precisa fazer absolutamente nada, né? O acesso dele é automático. Agora, para vocês, gestores, vocês precisam solicitar o acesso aos seus cadastradores parciais, ok? O acesso de vocês é concedido lá no SIGAC, tá certo? Então, vocês peçam acesso para eles e aí vocês têm que pedir um desses 3 perfis que tem aqui, tá certo? Ou um perfil só de consulta, ou que eu imagino que vocês não vão usar só esse, né? Vocês precisam atender ao pedido do servidor, né? Então não basta só olhar, mas enfim, se for preciso, existe esse perfil, tá? E tem esses outros 2 perfis aqui. Esse perfil aqui, REC Gestor, que é o que para vocês é o suficiente, tá? Com esse perfil aqui que vocês vão visualizar os pedidos, visualizar os documentos, enfim, atender o pedido e dar uma solução para ele, deferir ou indeferir esse pedido, tá certo? E tem esse perfil aqui que faz basicamente o que esse outro aqui já faz, só que a diferença desse aqui é que existe uma funcionalidade lá no requerimento, que é o que vocês, imagino que vocês conheçam, quem não conhece, depois a gente pode ver uma outra oportunidade para falar um pouquinho mais sobre ela, mas é a funcionalidade do preparar requerimento, onde vocês podem enviar um conjunto de documentos para que o servidor possa preencher, né? E daí, a diferença desse perfil aqui é que vocês podem enviar documentos para pessoas, inclusive de outros órgãos, que estejam vindo para o seu órgão, por exemplo, cedidas, enfim. A diferença é só essa, tá? Então, no geral, esse perfil aqui já vai atender perfeitamente vocês, tá joia? Uma coisa importante de falar, para quem ainda não usa, e que é uma coisa muito comum, né, que a gente recebe acionamentos via Central SPEC, é uma coisa boa, mas uma coisa que vocês precisam se atentar é que, para atuarem no módulo requerimento como gestores, vocês precisam fazer o acesso com o uso do certificado digital, tá certo? Então,
Se vocês entrarem somente com usuário e senha, vocês até vão conseguir enxergar o módulo lá, mas vocês não vão conseguir ver tarefa nenhuma, pedido nenhum. Tá? Então, vocês precisam entrar usando o certificado digital, tá certo? Então, o primeiro ponto que eu queria passar com vocês é esse aqui, quanto ao acesso. E aí, voltando aqui na página inicial do portal do servidor, a gente tem uma seção aqui nova do Solgov, né? Clicando aqui, a gente tem duas seções que eu queria mostrar. Uma primeira que está logo aqui no início, que é um tira dúvidas, onde a gente tem várias seções aqui de vários assuntos, e dentre eles a gente tem o auxílio transporte. Certo? Então, clicando aqui no auxílio transporte, a gente tem algumas instruções aqui mais voltadas para o servidor. Perfeito? Então, se vocês quiserem usar isso aqui, disseminar isso no órgão de vocês, né, para os servidores, né, existe aqui um passo a passo de como fazer essa solicitação, certo? A gente vai rodar um videozinho aqui na sequência, mas de forma muito direta e simples. Basicamente, o que o servidor precisa fazer? Ele entra ali no aplicativo do Solgov, tem uma seção aqui de solicitações, né? E daí tem um cardzinho aqui de auxílio transporte. Ele clica nesse auxílio transporte, daí a próxima tela que aparece para ele no aplicativo é essa aqui, a segunda tela. Ele já verifica se o servidor possui ou não auxílio transporte. Se ele não tiver, ele já mostra o botão para poder pedir. Se ele já tiver, ele diz qual é o valor que ele recebe. Tem algumas informações que a gente vai mostrar lá no videozinho daqui um pouquinho. Certo? Aqui ele dá uma prévia, né, de quanto seria se o servidor fizesse o pedido, quanto ele receberia. Então ele clica aqui no solicitar, próxima tela. Essa aqui é onde ele mostra os passos, né? São basicamente 4 passos que ele faz. O primeiro é ele confirmar o endereço dele. Se houver necessidade de alteração do endereço, ele já faz aqui, né, caso ele tenha mudado de endereço mesmo. O endereço estando tudo correto, ele avança, clica aqui no avançar. Daí o segundo passo ele informa os percursos, né, o percurso de ida e o passo 3, o percurso de volta. Então, aqui no percurso de ida, ele seleciona o meio de transporte, se é metrô, se é ônibus, enfim, ele seleciona o meio, o número e nome da linha e o valor do percurso. E aí ele pode ir inserindo aqui, tá? Quantos forem precisos. Depois de feita a adição aqui dos percursos de ida, ele clica aqui no avançar e vai para o passo 3, que é a adição dos percursos de volta. E aí é a mesma lógica. Coloca o meio de transporte, número e nome da linha e valor do percurso e vai adicionando. Certo? E daí aqui nessa outra tela aqui ele já mostra os percursos incluídos, tá vendo? Então ele coloca aqui o percurso de casa para o trabalho, né? E qual foi o meio de transporte, o valor, e a volta a mesma coisa, tá? Se quiser editar, clica aqui no íconezinho, se quiser excluir, clica aqui nesse outro íconezinho da lixeira. Incluídos os 2 percursos de ida e de volta, clica no avançar, e daí ele vai para o último passo, que é informar a quantidade de dias que ele faz uso do transporte. E o máximo aqui permitido são 22 dias úteis, certo? Então ele seleciona aqui quantos dias ele faz uso do transporte, e ele dá um resumo aqui, baseado nas informações que ele colocou nos passos anteriores, né? Quanto que ele gasta por dia, quanto que ele gasta por mês, e aproximadamente quanto que vai ser quanto seria a participação dele, né? Clica aqui no avançar, ele dá essa informação aqui de aceite, né? Ele aceita e pronto. Daí está finalizado o passo ali do servidor e daí cai um pedido lá de auxílio de transporte para vocês enquanto gestores. Deixa eu voltar aqui. E aí, Thalita, eu queria mostrar o vídeo que foi construído, né, que está disponível aqui, pessoal, nessa página aqui do Solgov mesmo, aqui embaixo, ó, acesse os tutoriais, tá certo? Aqui embaixo, ó, tem um videozinho, tutorial do auxílio transporte. E aí fala dos 2 públicos, do servidor pedindo, ele mostra, né, o servidor pedindo, e vocês gestores atendendo.
É que eu fiz um teste, Thalita, com um colega, com o Eliel, antes da reunião aqui, mas aparentemente o som não estava saindo. Eu não sei se você consegue Tá. Vou colocar apresentar. aqui. Você Deixa eu coloca? ver se eu acho que eu tenho ele aqui baixado. Certo. Então eu vou parar aqui, por enquanto, o compartilhamento, depois eu volto a compartilhar de novo. Deixa eu pegar pelo link que fica mais fácil, onde vocês podem ir. Passei no seu zap também, Thalita. Passou, né? É que tem um detalhezinho. Na hora que você compartilha, você tem que acionar o som do computador para compartilhar. Aí sai o som. Deixa eu ver se vai aqui. Deixa eu deixar no corpo aqui. Gente, não repara no áudio desse vídeo, não, porque a narradora sou eu. Mas ficou bom, Thalita, ficou legal. Vocês estão conseguindo ver, né? Sim. Eu vou colocar, ver se estão ouvindo. Tá. Olá, seja bem-vindo. Tá O ouvindo? aplicativo sougov.br chegou para simplificar a vida dos Tá servidores, ouvindo? aposentados e pensionistas e das unidades de gestão de pessoas. Sim, estamos ouvindo. Terão diversos serviços automatizados nesse canal de atendimento aos serviços de gestão de pessoas. Olha como ficou mais intuitivo, simples e fácil para os usuários e para você. Hoje vamos conhecer as mudanças no auxílio transporte, ok? Vai funcionar assim. O servidor vai acessar o aplicativo sougov.br com a senha da conta que criou no gov.br. Vai entrar em solicitações e escolher a opção de auxílio transporte. Esse processo ocorre em 4 passos. Vejamos. Aparecerá a tela com a opção solicitar auxílio transporte. Nessa tela também é possível verificar os valores estimados de desconto de participação e se já existe algum benefício cadastrado em vigor. No passo 1, será possível confirmar ou editar os endereços cadastrados de residência e do local de trabalho. No passo 2 e 3, os percursos de ida e volta deverão ser adicionados apontando o meio de transporte, o número da linha e o valor da tarifa. Clique em adicionar para registrar o percurso informado. Caso haja necessidade, será possível editar os percursos no ícone de edição que fica no cantinho à direita do percurso. Ao clicar em avançar, um resumo de conferência dos valores de tarifa e percurso será disponibilizado. Aqui também é possível editar as informações. Ao avançar para o passo 4, o usuário poderá fazer a indicação da quantidade de dias em que há uso do auxílio transporte. O aplicativo calculará os valores do auxílio por dia, por mês e o valor do desconto estimado de sua participação. Assim que confirmar e avançar, surgirá o termo de responsabilidade para que o usuário aceite. O status e a resposta à solicitação serão notificados ao servidor tanto por meio do aplicativo, em Minhas Solicitações, quanto pelo e-mail registrado em seu cadastro. Agora, o que muda para as unidades de gestão de pessoas? A solicitação que acabou de ser feita pelo usuário no Sougov será enviada automaticamente para ser tratada pelas unidades de gestão de pessoas através do módulo Requerimentos do SIGEP, via web. Na tela inicial, é possível identificar todas as solicitações, tarefas que estão disponíveis na lista de tarefas a fazer para aquela unidade de gestão de pessoas. O operador poderá filtrar as solicitações de auxílio transporte ao digitar um termo ou dado no campo Identificação, por exemplo, transporte ou o número do CPF. Na coluna Ações, o operador deve assumir a tarefa para proceder à análise do requerimento, ou o operador pode clicar na tarefa Analisar requerimento e será direcionado diretamente. Na tela Analisar requerimento, o operador poderá verificar os dados informados para o meio de transporte, o número da linha, o valor da tarifa e a quantidade de dias de uso do auxílio transporte que o servidor solicitou. O operador, após a análise de mérito, terá as opções de devolver para correção, tramitar o processo para outra unidade ou área, indeferir ou deferir o pedido do servidor, fundamentando sua decisão. O operador, nesse momento,
pode clicar em não para corrigir algo na análise ou clicar em sim para concluir a tarefa. A novidade vem aqui. Automaticamente a informação será inserida no SIAP. Importante destacar que o servidor será notificado da situação de análise da sua solicitação também de modo automático. Pronto, requerimento analisado e processado. Se o seu órgão ainda não aderiu ao CIGEP Requerimentos, procure o seu cadastrador parcial. Vem transformar com a gente. SouGov, simples e digital, para você. Beleza, Thalita. Agora, Deixa eu ver se eu consigo tirar daqui. Eu vi uma pergunta aqui, eu posso começar, Thalita? Fernanda. Tudo bem? Bom dia. Fernanda, deixa eu ver se o Daniel tem alguma consideração aqui para concluir essa parte do sujeito. Eu só queria só mostrar, adicionalmente ao vídeo agora, né, o que o gestor visualiza lá no CIGEP, né? Já estão vendo minha tela? Sim. Joia. Bem, eu acho que vocês já conhecem aqui a lógica aqui do CIGEP, né? Eu já estou aqui direto na tela de análise, mas para quem não conhece, acho que tem um microfone aberto. Estou ouvindo minha voz aqui. Então, basicamente, vocês vêm aqui no menu, né, naquela tela inicial que vocês conhecem, acessam o módulo requerimento, vocês vão cair aqui na tela inicial de tarefas, que vocês também já conhecem, passou no vídeo, inclusive, né, vocês clicam na tarefa e daí o que vocês visualizam enquanto gestores é essa tela aqui, de análise. É aqui que vocês vão analisar o que o servidor pediu, certo? Então, o que a gente tem aqui, basicamente? Uma aba de documentos, né, a documentação que ele mandou, né, no caso aqui o pedido, né, então o que o servidor colocou lá no aplicativo, vocês veem aqui de uma forma um pouco mais estruturada, né. Para quem já usou enquanto servidor mesmo, uma diferença que vocês notam é que lá no SouGov, a quantidade de informações que o servidor precisa informar é muito menor, né. A diferença é que quando chega aqui para vocês, a informação já chega um pouco mais completa, né? E lá no SouGov, enfim, o servidor não precisa informar um monte de informações que para vocês é útil, né? Mas, enfim, o que chega aqui para vocês é esse pedido aqui dele, e aqui vocês reparem, aqui eu deixei um exemplo pronto para mostrar para vocês, mas aqui, no caso, o servidor pediu o auxílio transporte, tem aqui o meio de transporte, a linha, o valor, certo? Aqui embaixo, quantidade de dias que ele selecionou, certo? Então, ele não colocou os 22 dias, ele colocou só 10 dias, por exemplo. E quanto ele usa diariamente é R$12 por dia e o total R$120, certo? Então, o que vocês vão ver é esse pedido aqui. Uma coisa que é justamente o que o vídeo mostrou ali, que é a novidade, é essa aba SIAP aqui, ó. Se vocês repararem, em todos os outros requerimentos, né, salvo o auxílio transporte e a alteração de dados bancários, que também já está integrado ao SIAP, só esses dois têm essa aba de SIAP. Então, toda vez que vocês visualizarem essa abinha aqui, significa que este requerimento, esse assunto, auxílio transporte, já há integração com o SIAP. Então, se vocês selecionarem lá a opção de deferir, por exemplo, esse pedido, né, assim que vocês clicarem aqui e concluírem a ação, ele vai sincronizar os dados que são apresentados aqui no SIAP, né? Esse valor aqui de 5,60 é esse valor aqui que vai ser sincronizado para lá, certo? Então, vocês não precisam mais sair do CIGEP, entrar lá no SIAP e fazer o lançamento do benefício. Ele já lança direto, certo? Aqui nessa aba SIAP, pessoal, vou até fazer um adendo aqui, que em produção hoje, o que tem disponível nessa aba SIAP para vocês é isso aqui, apenas, né? Qual é a operação que foi solicitada pelo servidor, se foi uma solicitação, se foi um pedido de alteração, porque ele já tinha o benefício e pediu para alterar, ou se foi um pedido de exclusão, certo? A data do pedido e o valor, que já é calculado automaticamente. Inclusive, esse valor aqui, pessoal, ele é calculado
baseado na proporcionalidade informada lá no exemplo que eu dei, né? Se vocês repararem lá, ele não selecionou os 22 dias, ou seja, ele não faz uso todos os dias do mês do transporte. Então, vocês lembram lá que o valor diário era R$12, baseado lá no pedido, mas o sistema já calcula a proporcionalidade, né, que vai ser lançada lá no SIAP, certo? E, inclusive, ele faz a aproximação. Se o valor der quebrado, ele aproxima para o valor inteiro que tem cadastrado lá no SIAP, existe uma tabela com os valores cadastrados, e ele encontra o valor e sincroniza esse valor, perfeito? Uma coisa que a gente pretende disponibilizar, se tudo der certo na semana que vem, mas eu não vou garantir aqui não, porque a gente precisa fazer os testes primeiro, né? Eu estou no ambiente de homologação, pessoal, não estou em produção, mas uma coisa que a gente vai incluir também é o Depara, certo? Para os casos de alteração, por exemplo, né? Que vocês vão conseguir ver quanto ele recebia antes e quanto ele vai passar a receber, certo? Então, basicamente é isso. A lógica do requerimento, acho que vocês já conhecem, se não conhecerem, podem colocar ali no chat depois, ou enfim, a gente discute um pouquinho, se for preciso, mas a novidade é justamente essa, tá? Dessa aba SIAP, seleciona aqui o encaminhamento, interfere, e ele faz o sincronismo desses dados aqui, perfeito? Então, basicamente, em linhas gerais, o que eu queria falar era isso. Aí eu vou voltar, Thalita, aqui. Eu não sei, Daniel, se você conseguiu acompanhar quantos órgãos solicitaram adesão ao requerimento. A gente também tem algo que a gente precisa, eu acredito que seja importante a gente reforçar, é a questão daquela portaria que fala sobre a utilização dessa ferramenta para atendimento das solicitações que forem feitas a partir de agora pelo SOLGOV, e a necessidade de atendimento delas via requerimento. Não cheguei a ver não, Thalita, quantidade de órgãos não. Mas, então, eu vou fazer um reforço, então, tá? É importante que os órgãos solicitem aos seus cadastradores parciais essa adesão para poder ter acesso a isso que o Daniel está colocando no ar, tá bom? Mas eu queria que você complementasse. O reforço, você fala, Thalita? O reforço da portaria e da necessidade de adesão. Vocês, acho que todos devem ter visto, né? Saiu, se não me engano, na semana passada, né? Então, a ideia que a gente tem é realmente padronizar, né, os formulários. Nós temos, inclusive, um grupo, né? Não sei se tem colegas aqui que estão nessa reunião aqui, mas é um grupo que nos apoia bastante, né? E a gente sempre teve, desde o início do requerimento, isso já tem vários anos, né? Acho que, se não me falha a memória, ele começou em 2017, e o tempo vai passando, a gente vai evoluindo, né? A gente já tem várias integrações com o modo de requerimento, tem integração com o RFD, então a gente manda os documentos já para o RFD automaticamente, tem integração com o boletim, gestão de pessoas, né, para publicar atos de pessoal, temos várias integrações. Tem alguém com o microfone aberto aí, estou escutando a minha voz de novo. Mas, enfim, a importância de vocês aderirem a isso aqui é justamente isso, né? A gente sempre tem tentado melhorar o sistema para vocês e para os servidores também, né? Isso, acho que está ficando muito claro aí com o lançamento do SOLGOV. E é isso, a gente sempre tenta padronizar, otimizar, recuperar os dados automaticamente, evitar erros, né? Por exemplo, vocês estão vendo agora aí que o próprio sistema faz o cálculo agora do valor a ser lançado no auxílio transporte. Então, vocês não precisam fazer isso em uma planilha por fora, né? Então, a partir das informações declaradas ali, prestadas pelo servidor, o próprio sistema já calcula o valor a ser lançado no sistema corretamente. Então, isso evita erros, enfim. Então, a gente sempre tem tentado melhorar a cada dia o sistema para vocês. A gente sabe que ainda falta um chão aí para chegar no cenário mais ideal, né? Mas a gente tem dia a dia evoluindo. Eu acabei de mostrar para vocês uma evolução que a gente pretende implantar o mais rápido possível, talvez semana que vem, que já é mostrar ali um comparador
E tem várias outras, inúmeras outras evoluções e melhorias que a gente tem pensado, né? Não sei se vocês viram ali vocês devem ter visto aquela linha do tempo de entregas do Solgov, tem inúmeras inovações, declarações automáticas que o servidor vai poder emitir na hora, muitas integrações e melhorias que a gente tem feito ali, modo requerimento em conjunto, em parceria com o Solgov. Então, a ideia é padronizar, otimizar, enfim, melhorar o sistema para os servidores e para vocês, certo? Então, daí a importância de vocês aderirem. Quem ainda não aderiu, peça ali o acesso ali ao seu cadastrador parcial, que eu mostrei ali no início da reunião, né? Uma página ali no portal do servidor para quem entrou depois, onde a gente tem as instruções ali, quais são os perfis que vocês têm que pedir, que estão disponíveis e que vocês podem pedir para o cadastrador parcial de vocês. Tá? O acesso é no SIGAC, por enquanto. Essa é outra coisa que a gente deve evoluir dentro em breve, né? De deixar de usar o SIGAC e passar a usar o Autoriza, que é uma outra solução. O acesso Gov e o Autoriza, são duas soluções diferentes, uma autentica e outra autoriza, são coisas diferentes, mas enfim. Então, de forma geral, é isso, Thalita, que eu queria complementar a sua fala aí. Muito bom. A gente está buscando oferecer as melhores soluções, né, Daniel? A gente sempre coloca, a gente imprime um esforço muito grande, né, de pessoa. A gente imprime também um esforço financeiro, né, alto. E a gente precisa fazer com que tudo isso flua de uma maneira padronizada para que todo mundo tenha as mesmas possibilidades, né? Além do mais, a gente também, com essa integração e com essa padronização, a gente consegue oferecer recursos gerenciais melhores. Então, a gente consegue fornecer dados e informações mais ajustadas para a gestão de pessoas no todo, né? Então, além de a gente estar integrando para desonerar as unidades de gestão de pessoas, que é o foco, a gente não quer que as pessoas estejam focadas no operacional, a gente quer que o operacional flua automaticamente, né, de maneira mais célere, para que a gente realmente consiga disponibilizar tempo para as unidades de gestão de pessoas para pensarem nas outras todas as atividades de gestão de pessoas que a gente precisa realizar, né, e que não dependem de máquinas, dependem da gente, né, como gestores. Então, essa é uma decisão que a gente, no início, às vezes a gente fica assim, meu Deus, mas eu tenho um monte de sistemas aqui, os meus já funcionam, mas a gente sabe que todos eles, se não estiverem integrados, eles são só mais um sistema paralelo. É mais uma coisa para a gente preencher. Então, quanto mais integrado a gente puder fazer, melhor, porque vai desonerando de fato, e a gente deixa de usar planilha, deixa de usar o sistema do sistema, o controle do controle, o acompanhamento do acompanhamento. Né? Então, é justamente por conta disso que a gente já está iniciando o Solgov já com essa demanda de vamos ter que atender, sim, via Solgov essas solicitações, para a gente já ir se acostumando. E aí, ao passo que a gente for agregando todas as outras funcionalidades, a gente vai ver que vai funcionar. E o nosso sonho, né, Daniel, é começar e terminar tudo de gestão de pessoas num só lugar, para a gente não ter mais outras coisas para fazer. Então, o cliente, que é o nosso servidor, ele solicita nesse mesmo lugar e ele vai refletir lá no assentamento funcional do cara lá no final, e a gente vai ter tudo de ponta a ponta. Em breve, se Deus quiser, né, Daniel? Com muito trabalho, mas a gente sabe que a gente quer que isso aconteça o mais rápido possível. Exatamente, então, perfeito. Essas são as justificativas de toda essa alteração, dessa necessidade, e eu espero que vocês consigam compreender que o nosso benefício pode até não ser imediato para todo mundo, mas no futuro vai estar liberando a gente para cuidar de pessoas, tá bom? Daniel, eu vou pedir para você acompanhar a gente aqui, caso venham surgindo dúvidas, mas eu queria convidar também a Fernanda para falar do negócio, né? Auxílio transporte, para fazer o reforço que for necessário para essa funcionalidade e os cuidados que a gente precisa ter, né? Quais são as recomendações que ela faz, os reforços que são necessários, tá bom? Fernandinha, é contigo agora.
Obrigada, Thalita. Bom dia a todos. Eu acredito que está bem assim esclarecido. Inclusive, eu vi que o Eliel está respondendo aqui os questionamentos. Eu só queria reforçar quanto a um questionamento da Andressa, que ela perguntou onde que fica a exclusão do auxílio transporte. A exclusão ela só aparece para quem já fez a inclusão. Eu não sei se é o seu caso, Andressa, mas eu não sei também se o Daniel tem como navegar para mostrar no ambiente de homologação, no ambiente, não sei se tem um ambiente para navegar, mas se você tiver mais dúvidas, Andressa, você pode escrever aqui no chat. Não, é isso mesmo, Fernanda. Lá naquele exemplo que a gente mostrou lá no início, né? Lá naquelas telas do servidor, onde ele faz o pedido, eu posso até compartilhar de novo aqui, mas vou compartilhar aqui rapidinho. Isso. E para quem não sabe também, a instrução normativa 207, que saiu em 2019, né, outubro de 2019, para todos observarem essa instrução, ela está disponível lá no CIGEP Legis, juntamente com a nota técnica 1102 de 2019. Pronto, então vocês estão vendo já a minha tela? Sim, estamos. Já, né? Então, aqui no SOGOV, uma coisa que também é notável, né, que é muito diferente do que a gente tinha aqui no requerimento, que as coisas já são um pouco mais simples, e isso é muito bom, porque não fica, sei lá, gerando confusão no usuário. Eu acho que as coisas simples é uma coisa que a gente persegue, né? Deixar simples para quem está pedindo, para quem está atendendo, enfim. Aqui no pedido, nessa tela aqui do SOGOV, ele já diz, olha, você não possui um benefício. Então, por isso que ele só mostra o botão para pedir. Se já tivesse, ele ia mostrar aqui os dados dos benefícios que ele já tem, inclusive o valor que ele já recebe atualmente, e aqui ele ia mostrar dois botões, ou para alterar ou para excluir. Se você quiser alterar o que você já tem vigente, ou se você quer excluir. Então, basicamente, o funcionamento do SOGOV hoje é assim, que está funcionando. Tá certo? Não sei se eu acho que eu consegui responder, né? Sim, obrigada. Uhum. Aqui tem alguns questionamentos que estão sendo feitos. Eu estou vendo que o servidor que inclui dias diferentes, de 22 dias também será calculado automaticamente. Então, aí são as exceções, né? Como aí é? eu queria... Tem uma pergunta aqui. O servidor que inclui dias diferentes de 22 dias também será calculado automaticamente? Sim. Tem alguma outra excepcionalidade que não está contemplada nesse... Essa é uma pergunta minha, tá? Tem alguma outra excepcionalidade que está sendo contemplada que não está contemplada nesse fluxo automático que a gente precisa ter cuidado? Não, assim, basicamente, assim, o que a gente automatizou foi o cálculo. De fato, o cálculo está automatizado, né, a partir das informações que o servidor preenche, né? Então, ele coloca ali quanto que ele gasta por dia por trajeto. Então, ele faz um somatório automaticamente, passa isso para o requerimento. E o requerimento, a partir dessas informações da linha, né, das informações do valor diário, ele calcula o mensal, considera os dias informados, porque se não for 22, ele vai ter que calcular a proporcionalidade, ele já está fazendo isso. Ele calcula a proporcionalidade dos dias e informa naquela aba que eu mostrei, de CIAP, qual é o valor que vai ser lançado lá no CIAP. E se a quantidade de dias for diferente de 22, vocês vão ver que vai estar diferente. Eu mostrei, inclusive. Deixa eu até mostrar de novo aqui para quem talvez tenha entrado depois. Já deixei aqui aberto. Reparem aqui que no pedido do servidor, nesse pedido aqui de exemplo, o servidor pediu, ele informou as linhas, né? Ele informou aqui que usa só
10 dias no mês, ele não usa os 22. Então, baseado nas informações das linhas, né? Então, na ida, ele gasta 13,50, 13,50, na volta ele gasta 13,2, por exemplo. Isso tudo aqui dá R$12, então, num dia. E a multiplicação disso aqui seria 120. Só que ele já faz o cálculo da proporcionalidade, porque ele não usa os 22 dias, e aqui ele já diz, olha, o valor que será lançado lá no SIAP é 5,60. Então, ele já faz esse cálculo, ele leva em consideração a quantidade de dias, e é isso que ele lança lá no SIAP. Perfeito? Tem uma outra dúvida que eu queria fazer também, uma outra pergunta que eu queria fazer, Daniel, que ao longo das nossas discussões, eu acho que pode gerar algum tipo de dúvida. Certo. É sobre o limite, o valor máximo permitido, né? Tem um valor que trava, Tem. e aí eu queria que vocês explicassem, você e a Fernandinha explicassem sobre esse valor. Hoje o sistema, ele já faz essa crítica, né? Se de repente o servidor, sei lá, gasta R$100 por dia, ele bateu o dedo ali no 0 a mais e vai 1.000, ele não deixa mandar. Então ele dá uma mensagem na tela dizendo que o valor máximo, agora eu não lembro de cabeça qual é esse valor, não sei se o Eliel lembra, mas ele informa que existe um valor máximo que pode ser solicitado e evita esses erros, né, de acidentais, o cara colocar um valor esdrúxulo, enfim. Ele de fato faz essa crítica, o sistema critica isso. E ele considera esse valor máximo baseado nas informações que já existem, estão cadastradas lá no SIAP. Existe uma tabela, como falei anteriormente, existe uma tabela com os valores cadastrados, permitidos, e ele leva isso em consideração. Lá tem um valor máximo definido. Inclusive, repetindo novamente, se o valor diário informado pelo servidor der um valor quebrado, que não esteja na lista lá do SIAP, né? Esse valor aqui é um valor exato. Se desse, por exemplo, R$5,58, ele automaticamente também já faz essa aproximação. Então, ele já aproxima para o valor imediatamente superior, que seria 5,60, e faz esse lançamento no SIAP. Certo? Não sei se a Fernanda quer complementar alguma coisa, mas em linhas gerais é isso. É isso mesmo. Obrigada, Daniel. Perfeito. Eu tinha uma outra pergunta para fazer a respeito disso também, sobre os valores que são excedentes. Por exemplo, se a gente excede o valor máximo, o que o servidor e a unidade de gestão de pessoas pode fazer? Se existe alguma exceção, se não, só pode fazer até o limite, como que é isso? O que eu conheço, aí Fernanda pode me complementar, são os casos judiciais, né? Eventualmente, um servidor não se encaixa na legislação ali, faz uso do carro próprio, vocês sabem que a legislação é vasta, é complexa, enfim, mas existem algumas exceções de fato, né? E aí esses casos excepcionais, imagino que, se não todos, a maioria seja judicial, eles devem ser lançados lá no módulo AJ, e não aqui no requerimento. Perfeito? E aí o servidor teria que passar por um fluxo diferente, que não é esse, porque justamente é uma exceção. Fernanda, confere, é isso mesmo? É isso mesmo. Existem algumas exceções administrativas, né, Daniel? São casos de servidores que pegam transporte coletivo interestaduais. Aí, comprovada a existência da localidade, a declaração, comprovado não, porque não precisa mais comprovar, né? Mas mediante a declaração do servidor, que ele tem o domicílio distante, por exemplo, quem mora no Rio de Janeiro e faz aquele translado para Niterói, a gente sabe que onera um pouco mais, mas são casos excepcionais. Aí eles não são tratados nessa ferramenta. É isso? Eles são ofertados de outra, a gente consegue fazer por outro caminho. Isso. É isso?
Isso. Só para deixar aqui, para não deixar esse tipo de dúvida a respeito daquilo que fica de fora, vai ter que ser feito por outro caminho, tá bom? Exato. A gente está aqui contemplando 99% das situações. Não é isso, Daniel? Isso mesmo. Tem mais alguma dúvida que está vindo aqui, gente? Estou vendo que... Ó, transporte executivo... Tem uma questão aqui. Bom dia, como funcionará a relação aos servidores que utilizam o transporte executivo e fazem a comprovação mensal dos bilhetes utilizados? Como eu falei, né, Thalita, essa comprovação dos bilhetes, ela não existe mais. A partir lá da IN 207, é válido a declaração do servidor. Essas comprovações de bilhetes não existem. Tanto é que lá no pedido, né, só complementando a fala da Fernanda, vocês repararam que lá no pedido do servidor, a gente já não obriga ele a colocar nenhum tipo de anexo ou comprovante. Então, ficou bem simples mesmo para quem está pedindo. Muito bem. A Namara está comentando que não são tão excepcionais assim, o intermunicipal é a realidade dos institutos federais, com longas distâncias, então, assim... Então, Mas ela o está transporte questionando. sem valor máximo? Ela está falando que imagina esses valores sem comprovação. Mas a gente tem uma legislação que está vigente, que isenta, né? Sim, nós temos uma legislação que é válido a declaração do servidor. Então, se existe algum indício de irregularidade, poderá existir apuração, né, de responsabilidade. É isso. Inclusive, pessoal, se houver essa dúvida, hoje o sistema permite que vocês façam a devolução, né? Existe a opção lá de devolver, vocês podem devolver isso para o servidor, e daí sim ele poderia anexar, mas seria um caso excepcional, nesse caso de suspeita de fraude, tudo mais, né? Mas via de regra, o fluxo normal é esse, o servidor pede, e daí, enfim. Então, pessoal, mais alguma dúvida que ficou aqui em aberto? Vocês estão acompanhando? Eliel, você quer falar alguma coisa? Eu estou respondendo as mensagens no chat aqui, tem bastante pergunta, né? Mas eu estou respondendo. Se alguém quiser... Se alguma pergunta ainda não foi respondida por mim, a pessoa quiser levantar a mão e aproveitar esse tempo, pode ser. Pode responder. Tem alguma que você queira compartilhar, Eliel, que você achou interessante com os demais? Não, eu estou respondendo tanta coisa aqui, mas eu tenho uma sequência, por enquanto não. Tem um aqui que eu estava respondendo agora, Daniel, que ele falou que para organizar, né, a caixa de tarefas, né? Deixa eu ver o nome do colega aqui. Eu acho... Aí eu estava explicando para ele que existe hoje uma funcionalidade, né, que a gente cria a área lá. Se quiser falar um pouquinho sobre isso. Isso, muito bom. Bem lembrado, Eliel. Tem uma questão que todo mundo me pergunta. Aliás, eu vi bastante no grupo do WhatsApp o pessoal falando, é porque chega tudo aqui e a gente é descentralizado, vem tudo aqui para minha caixa. E eu queria que vocês falassem um pouquinho do que a gente pode fazer no momento e do que a gente está pensando também em melhorias. Não, legal. Esse é um tema realmente que já surgiu várias vezes, né? A gente compartilhou esse tema aí do requerimento. Mas vamos lá. O que a gente tem lá hoje, aquela tela de tarefas pendentes, que é a tela inicial do módulo, né? Vocês conhecem bem. Só para Pode iniciar... colocar aí no ar para a gente ver, para mostrar para eles? Tá bom, deixa eu compartilhar aqui de novo. Alguns dados aqui, tá? Mas eu posso mostrar. Não tem problema, não. Deixa eu abrir aqui um outro aqui. Para não perder esse aqui. Mas, enfim, nessa tela aqui de tarefas pendentes, a gente tem ali, na primeira coluna, né,
um identificador da tarefa, então a gente tem informação do CPF, o nome de quem está pedindo e o assunto. Então, se vocês quiserem, vocês podem utilizar o filtro para selecionar por assunto. Então, se vocês colocarem auxílio transporte aqui, ele vai filtrar tudo que é auxílio transporte, beleza? Existe uma funcionalidade aqui, que é essa funcionalidade aqui de configurar a área inicial. Eu não sei se todos já conhecem ela, mas basicamente o que você pode fazer? Pensando justamente nessa questão de que, de fato, tem alguns órgãos que são grandes, nem todos têm a quantidade de UPAGs que desejariam, principalmente ali falando das universidades, né? A gente sabe que a realidade das universidades é que, às vezes, existe uma única UPAG para a universidade, mas existem campos espalhados, né? Então, às vezes, tem 5, 10 campos espalhados e cada um concentra ali o atendimento das pessoas que estão naquele campo. E não necessariamente esses campos têm um relacionamento de campo para UPAG, né? Eles não são uma UPAG. Então, isso já dificulta bastante, a gente sabe disso, né? E aí, sabendo disso, a gente está evoluindo aqui o sistema, né? A gente já tem uma primeira configuração aqui, essa funcionalidade aqui, que ela faz basicamente. Assim, hoje, quando o servidor pede, o sistema já entende quem é que está pedindo. Então, é a Thalita que está pedindo. Qual é o PAG de relacionamento da Thalita? É a DGP. O PAG 1, 2, 3, 4, 5. Perfeito. Então, se o usuário tiver uma habilitação com aquele nível de UPAG, ele vai ver os pedidos dos servidores que têm um relacionamento com aquela UPAG. Beleza. Isso o sistema já faz hoje, né? Mas nem sempre isso é o suficiente, porque às vezes a quantidade é grande demais, ou porque dentro da UPAG existem ainda subdivisões, e essas subdivisões ainda não existem no CIAP, por exemplo, né? Esse conceito de subdivisão ali dentro de uma UPAG não existe. A gente não tem agrupadores de pessoas dentro de uma UPAG, a gente não consegue fazer, a não ser a questão de UORGs, claro, né? A gente tem as UORGs que agrupam pessoas, mas a gente não desce no nível, se a gente descesse no nível de habilitação de UORG, que inclusive é possível, vocês, gestores, teriam que ter uma quantidade absurda de habilitações, uma para cada UORG. Então, sei lá, aqui dentro, vamos dar um exemplo aqui da SGP. A gente tem a SGP, que é a secretaria, uma secretaria aqui dentro do Ministério da Economia. Dentro da DGP a gente tem várias diretorias, e dentro das diretorias tem várias coordenações, enfim, tem uma estrutura hierárquica grande ali. Hoje o sistema, você até consegue atuar como um gestor com habilitação de nível org. Se você pedir para o seu parcial uma habilitação de nível org e colocar aquele perfil que eu mostrei lá no início de REC gestor, vocês vão conseguir atuar também. Só que daí vocês precisariam ter uma quantidade de habilitações absurda. Não faria sentido. Por isso que o normal é que vocês tenham uma habilitação de nível, até o nível de UPAG. Beleza? Ou de órgão, que vocês consigam visualizar o órgão inteiro, ou de UPAG, que aí desce um pouquinho mais no detalhamento ali do órgão, né? Então, o normal é isso. Tá? Sabendo disso, dessa dificuldade que tem para poder separar e encaminhar os assuntos para quem tem que trabalhar de fato com aquele assunto dentro do órgão, é que a gente está pensando numa solução. Hoje a gente já tem essa funcionalidade aqui que ainda é inicial, né? Assim, ela já funciona, mas o que ela faz basicamente? Assim que o servidor pede, faz o pedido, lá naquela tela de... Eu fechei a tela? Fechei, né? Vou abrir de novo aqui. Lá naquela tela de tarefas pendentes, existe uma coluna lá que chama área. Então, aqui, ó, existe uma coluna que chama área, tá vendo? E existe aqui no filtro avançado a opção de filtrar por área. Então, vocês podem filtrar requerimentos que estejam marcados com aquela área. Então, vocês conseguem, por exemplo, fazer uma configuração inicial, e somente a inicial, tá? Pelo menos por enquanto, e dizer assim, a licença gestante adotante, quando ela chegar, ela tem que cair na área tal. Então, vocês já conseguem fazer isso aqui. Coloca aqui para cá, seleciona, aqui para mim está aberto porque
A minha habilitação é de nível geral, né? Mas eu poderia colocar aqui economia, selecionar uma UPAG, então, selecionar aqui a DGP, por exemplo, e dizer que todos os pedidos de licença gestante que chegarem de pessoas vinculadas a essa UPAG devem cair na área tal, ou na org tal. Enfim, vocês conseguem fazer essa configuração aqui. Então, isso indica, se vocês quiserem usar isso aqui para poder filtrar, vocês conseguem, certo? Ainda não é a solução ideal, tá? A gente sabe que só isso aqui não é o suficiente. Então, a gente está pensando numa forma de melhorar essa distribuição, vamos chamar assim, né? Uma distribuição automática, né? Hoje ele já tem uma distribuição automática, mas não no nível que a gente sabe que alguns órgãos precisam. E a gente tem trabalhado nisso aí. Não é uma solução trivial, porque a gente precisa criar conceitos que hoje o sistema não tem. Então, agrupar pessoas de um jeito diferente. Então, a gente está pensando de uma forma que não onere vocês, porque não adianta também criar uma solução que vai demandar um esforço absurdo de vocês de configuração ou de relacionamento de pessoas com esse conceito que eu estou dizendo. Também não ia adiantar nada. Então, a gente precisa pensar numa solução simples, mas não é algo trivial. A gente já está tratando isso. Nós já sabemos disso há um tempo, tá? Mas não conseguimos ainda, porque a gente tem feito várias evoluções no sistema, mas estamos evoluindo. Assim, a gente espera que em breve a gente consiga entregar essa distribuição automática no nível que vocês precisam. Eu não sei também se todos sabem, mas hoje a gente já tem uma funcionalidade aqui, ó, de atribuir tarefas. Então, não estou falando da distribuição automática, estou falando ainda de uma distribuição manual. Mas é possível ser feita se vocês quiserem fazer, certo? Então, e eu sei que existem órgãos que fazem isso. Ou tem unidades de triagem, ou seja, o pedido do servidor chega, essa unidade faz a triagem e distribui para as áreas que vão, de fato, atender aquele pedido. Então, para esses casos de órgãos que têm unidades de triagem, vocês podem usar esse recurso aqui do atribuir. Para esse recurso aqui aparecer, vocês precisam pedir para o cadastrador parcial conceder uma permissão específica, certo? Uma permissão não, desculpa, um perfil específico lá no módulo de gestão de processos. Quando o cadastrador parcial conceder para vocês esse acesso, vocês vão poder atribuir a tarefa. E basicamente, quando você clica aqui, ele abre uma janela onde você indica o CPF que vai tratar aquela tarefa, certo? Então, essa seria uma distribuição manual, vamos chamar assim. A automática funciona do jeito que eu falei. Ainda, eu acho que já é um ganho, se a gente comparar com outros sistemas que não fazem isso. O SEI, por exemplo, não faz isso. Os pedidos chegam todos numa caixa, você depende do servidor saber que ele tem que mandar para aquela unidade, ele pode mandar para uma unidade errada e reclamar que não recebeu, aí vai ser porque ele não sabia que era para mandar para a unidade X, e mandou para Y, enfim, isso aqui já enxerga como uma vantagem. Então, o sistema já filtra e já direciona os pedidos para quem é competente, de fato, para atender. Enfim, a gente tem esse recurso aqui da área inicial que vocês podem configurar, já é algo para poder direcionar, tem o recurso do atribuir manualmente, e a gente tem discutido, né, justamente aí, pensando em melhorar a vida de vocês, né, a gente tem discutido em como criar um conceito, um mecanismo que seja ainda mais automatizado e possa distribuir e resolver cenários como aquele que eu coloquei das universidades, por exemplo. Certo? Eu quero só acrescentar uma questão aqui, Daniel, que eu acho que vai fazer toda a diferença. A gente não pode esquecer que para qualquer dinâmica que a gente faça internamente, a gente precisa ter uma qualidade cadastral excelente. Então, não adianta nada a gente oferecer ferramentas e recursos e soluções se as pessoas estiverem lotadas nos lugares errados, se elas estiverem registradas de maneira não completa, nem incompleta. A gente precisa organizar as pessoas nos lugares certos e garantir uma qualidade cadastral dessas pessoas também para a gente poder trazer soluções que sejam efetivas para todo mundo. Então, a gente precisa também mudar nossa mente no sentido de que o cadastro é, sim, muito importante para tudo.
né? Para tudo que a gente faz. E beleza, só complementando, Thalita, que eu estava comentando agora há pouco, que além daquela distribuição automática, né, se tiver uma área no órgão de vocês que faz essa triagem, também existe aqui o recurso, dentro do própria tarefa aqui de análise, né, que é a opção do tramitar. Então, você pode tramitar para uma outra área, né? Então, você, de repente, atendeu parcialmente aqui, a gente sabe que a realidade de órgão muda de órgão para órgão, né? E não tem como a gente automatizar 100% isso. Então, a gente criou essa possibilidade aqui de encaminhamento e cada órgão atua como preferir, né? Então, às vezes o determinado assunto é tratado em 2 unidades dentro do órgão X, ou dentro de 3, ou dentro de uma. Então, não tem como... Seria muito complexo tratar individualmente cada realidade de cada órgão, né? Então, a gente disponibiliza dentro aqui da tarefa, né, essa opção aqui de tramitar para uma unidade. Então, se a primeira unidade é tratar, o pedido do servidor é a X, ela faz o tratamento, faz a análise que tiver que fazer, e pode tramitar para a unidade Y, que é a segunda unidade na linha de análise ali, por exemplo. Então, tem essa opção aqui de tramitar, coloca aqui a análise e tramita, beleza? Uma coisa que a gente está evoluindo e esperamos... Tá mudo você, Daniel. Acho que alguém me colocou por acidente, então... Mas vocês escutaram até que parte? Acho que agora você que for muda, Thalita. Foi agora, foi bem rapidinho. Ah, tá. Mas vocês escutaram... Vocês escutaram a parte de tramitar, não escutaram? Escutamos. Tá. Então, só voltando aqui na tela que eu estava... Cadê? Essa aqui. Uma coisa que a gente está evoluindo e a gente já recebeu diversos relatos de órgãos, talvez tenha gente que esteja aqui na reunião que vai saber do que eu estou falando, é que hoje essa configuração de área inicial, ela desce até o nível de UPAG. Eu estou falando da primeira, tá? Da primeira. Assim que o servidor pede e chega na caixa, hoje a gente só consegue configurar até o nível de UPAG, mas a gente já está implementando para chegar no nível de WORG também. Certo? Então, quando o servidor pedir, e se vocês quiserem que caia na WORG X dentro de uma UPAG, vai cair também. Hoje já funciona na tramitação, que eu acabei de mostrar. Se você tramitar, selecionar a unidade, a WORG, essa WORG aqui, por exemplo, funciona. Hoje já funciona. Só não funciona no nível de WORG para a primeira tramitação, para essa, assim que chega na caixa. E é exatamente isso que a gente está evoluindo agora. A gente espera entregar em breve. Depois que a gente evoluir isso, aí a gente vai pensar na solução ainda mais automatizada, de distribuição automática, considerando essas realidades complexas que a gente comentou aqui. Por exemplo, das universidades, que a gente sabe que, de fato, tem uma quantidade grande de servidores, não tem uma quantidade de UPAG suficiente, enfim. A gente está trabalhando nisso. Muito bem. Gente, olha, a gente tem algumas respostas que estão sendo colocadas aqui no chat, tá certo? Eu acredito que no âmbito geral todas as perguntas foram atendidas. A gente conseguiu colocar aqui os principais questionamentos, as coisas mais básicas, nos aprofundamos em algumas questões. Deixa eu ver. Tá todo mundo aqui. Tem uma mão levantada. Deixa eu ver. É a Nívia. Nívia quer falar? Matheus? Oi, bom dia. Eu só queria, é uma dúvida. Eu sei que o servidor ele preenche lá o requerimento e informa a quantidade de transporte que ele utiliza para ida e para volta, ok? Só que minha dúvida é a seguinte, e isso é uma dúvida da equipe também. Nós sabemos que hoje, por exemplo, aqui em Salvador, existe uma integração entre transportes. Aí, se o servidor colocar lá que ele pega um metrô, um ônibus, nós sabemos que no decorrer de 2 horas ele não paga a segunda tarifa. Então, a preocupação da equipe é nesse sentido. A gente, então, ainda assim considera o que ele está declarando?
mesmo sabendo que, em tese, ele não teria o ônibus e metrô, por exemplo, se ele assim declarar? Ficou clara com a minha dúvida? Acho que sim, acho que ficou claro sim. Você quer Obrigada. comentar? Nada. Aqui é o Eliel, tem a questão de que ele precisa informar os modais, né? Então ele vai ter que informar tanto o ônibus quanto o metrô. Você tem que prestar atenção no valor que ele vai informar, né? Se existe essa peculiaridade, se o gestor da unidade de gestão de pessoas desconfia que existe alguma irregularidade, você pode devolver para correção, informando, olha, pela legislação do município, você teria direito à gratuidade do segundo modal, por exemplo. Você confirma esse valor que você está informando, porque a informação que o servidor presta, ela goza de boa-fé, né? O cidadão também, né? Pela legislação atual. Então, se ele prestou essa informação e ela for inverídica, aí tem que ser aberto um procedimento administrativo, né? E aí já foge do âmbito do SOLGOV e do requerimento. É isso mesmo, o que eu ia complementar é exatamente isso, assim, a análise de mérito que é feita por vocês ainda continua sendo feita. Exatamente. Não é um pedido automático. Por isso que existe o papel de vocês, que é super relevante. Vocês precisam, de fato, avaliar, e sabendo que ele não teria direito a pedir essa segunda linha que você comentou, daí você pode devolver, como o melhor falou, devolve. Defere e justifica com a normativa do seu estado, dizendo que tem esse período para poder gozar, por exemplo, da utilização dos modais distintos. Exato. Do estado ou do município, conforme, por exemplo, a legislação de gratuidade, né? Você não precisa indeferir já de primeiro momento, né? Você pode devolver para correção para que... Informando que de acordo com a normativa... Aí, se ele insistir nisso aí, aí vocês vão ter que abrir um outro procedimento, né? A análise de mérito é justamente para trazer para vocês também essa possibilidade de questionar, né? Assim, vocês podem, se vocês estiverem se baseando em normativas, não tem problema, vocês podem indeferir, vocês não são obrigados a acatar todo tipo de informação. Por exemplo, nesse caso, você tem como rebater, né? Mas, assim, mesmo porque se você acatar, você está sendo conivente. Exatamente. Então, é análise de mérito mesmo, tá? Eu estou com o perfil do Matheus, mas é meu enteado, tá? Deixa eu falar, eu tenho uma dúvida. Qual o outro caminho da passagem intermunicipal? Porque aqui na Unirio, a gente cobra mês a mês as passagens intermunicipais dos servidores. Foi o caminho que foi acatado aqui pela Universidade, né, Federal do Rio de Janeiro, que falaram para mês a mês a gente cobrar. Tem umas 30 pessoas que recebem passagens intermunicipais aqui. Então, todo mês eu venho cobrando, só que aí vocês falaram que não é esse caminho, mas eu queria tirar essa dúvida. Qual seria o outro caminho? E vocês falaram de um Zap que tem sobre transporte. Eu queria esse Zap para poder participar. A obrigatoriedade da apresentação de bilhetes não existe mais. Então, é o que a gente acabou de falar, é análise de mérito mesmo. Só complementando, a gente sabe que algumas unidades de gestão de pessoas são cobradas por órgãos de controle. E na época, quando essa legislação foi alterada, até pela área da Fernanda, que cuida da legislação, né? A gente verificou isso aí, né? E eu verifiquei com uma colega da CGU, né? E ela falou, né, extraoficialmente, que eles não podem exigir, eles exigem. Mas todos os servidores são parados pela legislação, né? É o princípio de que a gente deve fazer ou deixar de fazer algo apenas em virtude da lei, não é isso? Então, vocês devem exigir do órgão de controle que eles mostrem a legislação que obriga a apresentação desses comprovantes, porque não existe uma legislação que obriga hoje, entendeu? Tenho vários colegas que perguntaram isso no chat, por isso que eu estou colocando aqui. Se o Fernando quiser complementar algo.
É muito pertinente isso que você falou, Eliel. É exatamente, não existe a legislação. Por isso que nós retiramos da instrução normativa. Porque a CGU já cobrou, assim, forma de auditoria, né, as passagens das pessoas que recebem, né, que moram em outros locais, né? Então, como é que a gente vai, se eles cobrarem, como é que a gente vai ter como revogar, assim, porque vão pedir as passagens. Aconteceu de ter gente que caiu na auditoria. Aí como é que a gente vai fazer se a gente não cobrar as passagens? Foi isso que eu falei, né? Porque essa CGU, ela falou que existem colegas dela que pedem, mas a própria norma da CGU já tem uma norma lá dizendo que não é para pedir. Vocês têm que conversar com a CGU qualquer forma seria comprovação, sendo que a legislação não permite essa cobrança. Porque a administração pública federal perdeu muitas ações judiciais em relação a esse assunto. Entendeu? Por isso qual que a norma da CGU que diz que não, nessa norma aí, que não se deve cobrar? Você pode me passar? Então, eu não sei, porque foi extraoficialmente, entendeu? Essa colega da CGU, ela falou que lá dentro já existe algo que eles não podem cobrar, porque não existe legislação. Não, o que permite... Vocês têm que falar com a CGU para eles mostrarem qual que é a legislação que vai exigir esse comprovante do servidor. Que não Na verdade, a legislação que não obriga a comprovação dessa informação é aquela da boa-fé, né? Que aquela informação que está sendo prestada pelo servidor e pelo cidadão, ela é de boa-fé, ok? Então, é uma coisa, outra coisa, outra coisa. Isso, essa legislação foi uma lei, né, que saiu? Alguém tem o número da lei? Foi uma lei e essa orientação que o Eliel disse é interna da CGU, para que eles atendam justamente essa lei que a Thalita está falando. Isso. Exatamente. Se alguém puder colar aqui no chat essa lei, tá? Que trata dessa temática da boa-fé, da informação prestada pelo servidor e pelo cidadão, em consequência também. E eu entendo que se a CGU estiver cobrando, né, ela tem que se amparar em alguma lei. Exatamente. Então, se ela não tem lei para se amparar para cobrar, não tem o que você prestar. Não é simples. Eu acho que se eu entendi, não sou nem da área, mas se eu entendi, é claro, né, para cobrar tem que ter a lei. Se não tem uma lei que cobra e tem uma lei que, inclusive, dá boa-fé para o servidor público, né, na minha visão, está resolvido. Exatamente. Só que, não, igual a gente conversou, não exclui a análise de mérito, tá? Não exclui a análise de mérito da unidade de gestão de pessoas, do operador que está fazendo essa avaliação. Então, por exemplo, no caso que eu não me recordo, foi a Nívia, né, que falou lá de Salvador, que lá tem uma instrução, tem um normativo municipal ou estadual que permite a utilização do transporte público por 2 horas em modais distintos. Então, assim, se você tem essa pertinência, esse normativo que te ampara ali no Estado, você pode indeferir se ele está pedindo o valor, por exemplo, do ônibus, do metrô, para poder se deslocar para chegar e para sair. Eu gostaria de reforçar exatamente essas legislações municipais e estaduais que permitem, por exemplo, isso que a Thalita está comentando aí, né, de Salvador, dos modais, e também aquela legislação que ampara a gratuidade acima de 60 anos, porque a Constituição Federal, ela ampara acima de 65. Então, quando a IN 207, ela começou a valer, não sei se vocês lembram, mas na próxima folha, quando ocorreu a folha de pagamento nesse período, nós pedimos e a Folha derrubou todos os pagamentos de auxílio transporte para as pessoas acima de 65. Então, é o mesmo caso que você tem que fazer essa análise na legislação municipal e estadual para as pessoas acima de 60 anos. Mas tem alguma regra que seja geral? É do Brasil todo? E se for, já podia já... Não, a do Brasil é a Constituição Federal acima de 65. Só que, por exemplo... Tem município como Curitiba que o auxílio é acima de 60 anos.
Aí é municipal. Entendi. Entendeu? No caso do geral, já está com alguma previsão de O caso do geral automática, Daniel? já. Tá automático? Já Acima de 65 anos já não permite solicitar o auxílio transporte. Já está automático. Então, pronto. Pelo menos para o pagamento que a gente sabe que não pode, né? Para o pagamento, sim. Eu não sei se no pedido. A gente teria que dar uma olhada, Thalita. A gente podia limitar, né, a solicitação do auxílio transporte para acima de 65 anos já no automático. Já vi com... Já evita de cair para ainda mais a área de gestão, para analisar... Nem ter a solicitação, para não chegar nem para a unidade de gestão de pessoas. Mas a solicitação no CIAP ele já não permite, Thalita. Eu sei, mas aí não precisa nem chegar para a unidade de gestão de pessoas. Ó, você já viu aqui, está constando que você tem 65 anos, você não pode solicitar, de acordo com a lei tal. Sim, acho que teria que ser na mesma regra para já no CIAP. Isso. Acima de 65, que use passagem intermunicipal, vai ser pago? A gratuidade é para todo, é só para as internas, para circulação interna? O sistema nem deixa, assim. Se você for se quem está pedindo tem mais de 65, acho que hoje talvez ele até consiga pedir, mas na hora de fazer aquela parte do sincronismo que eu mostrei, de você lançar lá no CIAP, o CIAP critica, ele não deixa. O que a gente pode evoluir... É para o SOLGOV. É para o SOLGOV. Limitar no SOLGOV. O servidor nem pedir. Nem pedir. Agora, ela questionou se acima de 65 que faz intermunicipal, mas também tem gratuidade para intermunicipal, não tem? Aí é bem específico, é bem mais difícil a gente ter acima de 65 anos no intermunicipal. Eu acho que esse aí tem que ser tratado caso a caso. Eu não sei se a legislação também alcança. Ela alcança, mas tem uma porcentagem. Tem uma limitação. No CIAP, eles mandaram pagar e era passagem intermunicipal. A pessoa vem de Petrópolis, era plantonista. E eles falaram que iam pagar só o intermunicipal, a passagem daqui da rodoviária aqui do Rio para o Grafeia, não. Mas a intermunicipal falou que pagava. Tanto que a gente pagou, que essa pessoa saiu agora que ela era temporária. Uhum. Mas a gente pagava mês a mês. Aí sai do fluxo vai para o fluxo de exceção, né, Daniel? Aí cada unidade organizacional, cada unidade de gestão de pessoas tem fluxos administrativos para tratar desses casos excepcionais, tá? Aí Exatamente. Tem que justificar, tem que colocar toda a normativa, tem que fazer a justificativa adequadamente, né, para poder fazer. Então, aí a gente sabe que para esses fluxos excepcionais tem as outras tratativas administrativas que cada unidade de gestão de pessoas tem sua forma de execução, tá bom? Que foi até uma pergunta que havia sido feita. Gente, tem algumas mãos levantadas, eu não sei se a gente criou polêmica. Pois Aqui, né, Daniel? eu queria só reforçar de novo, Thalita, que o Manuel da UFC, ele até colocou aqui o parágrafo 3º da orientação normativa número 4 de 2011. Essa orientação ela foi revogada pela instrução normativa número 207 de 21 de outubro de 2019. Fernanda, eu não sei se isso está apontado lá no CIGEP Legis, mas eu acho importante pegar essa informação para mandar para o pessoal lá da CRIS, para apontar no CIGEP Legis a revogação desse documento, para quando as pessoas forem referenciar, já ver que está revogado lá. Está revogado, sim. Está com correlação na nova? Tá com correlação, na nota técnica. Nota técnica 1102 de 2019, que é a nota técnica da IN 207. Tá certo. Mas, tem algumas mãos levantadas, Leonardo, Mariane, Natália. Não sei se vocês querem conversar com a gente, trazer alguma dúvida que a gente ainda não tratou hoje. Bom dia, pessoal. Leonardo primeiro, depois Mariane, depois Natália, tá? Bom dia, gente. Aqui a gente tem uma situação que alguns servidores moram no interior e trabalham em outro interior. E aí o único meio de transporte é clandestino, Topics, vans. Nesse caso, a gente pode pagar transporte?
Mas eu vou me arriscar aqui. A Fernanda deve estar consultando, mas eu vou dar Eu acho que assim, você tem que comprovar, né? Como é que você vai comprovar alguma coisa, né, que você não... eu acho que assim, esse é o tipo de coisa que ele não deveria nem perguntar para você, né? Na minha visão. É porque o transporte não é oficial, né, Rafa? Não é não oficial, não oficial. Não Exato. pode. A gente não precisa nem dizer clandestino, é não oficial, na não verdade. oficial. Então ele não alcança, a legislação não alcança, né? Na verdade, a legislação, Fernanda, me corrija se eu estiver errado, a legislação não alcança nem o meu carro. Não. Não é? Quanto mais um transporte clandestino, né? Então... não alcança o seu cargo e também não... a gente não precisa apresentar a comprovação dos bilhetes, Rafael, mas... Sim, eu sei. Mas nesse caso... Eu digo comprovar que eu digo assim, ele tem que dizer que ele usa, não tem? Ele não tem que ir lá escrever e dizer que ele usa a linha tal. Como é que ele vai colocar que ele usa a linha tal, né? Mesmo que não apresente os bilhetes, se o negócio não existe, né? Então, isso mesmo, faz o mínimo assim. E está correndo riscos também, né? E aí, muito menos a administração correr esse risco junto com ele, né? Ainda dizer, não, ainda pago para você pegar um pau de arara ali para... É complicado. Eu acho que não é o caso. Não alcança, gente. Não alcança essa pessoa. Ok, obrigado. Mas, de toda forma, é importante, se houver necessidade, né, Fernanda, para ter um retorno, não sei, né? Não sei se a gente pode também verificar de alguma outra forma. Talvez levantar quantitativo de pessoas, porque assim, fico pensando no usuário, né? No servidor, que precisa se deslocar de um município para outro município, e não existe um transporte oficial, mas ele precisa se deslocar do mesmo jeito, né? Então, assim, a gente também não pode deixar desamparado. Eu me coloco muito no lugar. Então, assim, nós temos casos de servidores que moram em núcleos rurais. Eu vou verificar, eu acredito que a gente tem um entendimento, uma nota sobre isso. Aí eu retorno. Eu só queria saber o nome da pessoa que perguntou. Foi o Leonardo. Leonardo, coloca seu e-mail, por favor. E eu vou disponibilizar também nos grupos de WhatsApp. Gente, eu tenho 2 grupos de WhatsApp. Eles são direcionados para os gestores de pessoas, para os chefes de vocês, né? Para as pessoas que são os líderes. Porque eu me comunico com eles e eles precisam disseminar para vocês, porque a gente não tem ferramenta ainda para alcançar todo mundo. Mas a gente está indo no sentido... A gente está indo no sentido. Mas, Leonardo, coloca seu e-mail aí, por favor, no chat, para a gente poder alcançar você com a nota, com o entendimento lá da questão rural, tá bom? A gente tem o entendimento desses lugares longínquos. Isso. Tá bom? Para a gente não deixar sem retorno. Eu acho que deixar no vazio. Porque que orientar o servidor, né? A abrir talvez um processo, explicando da ausência do transporte nesse período, como ele pode ser amparado dessa forma, né? Se financeiramente, mas outra questão que pode ser levantada, né? De como ele fazer esse transporte. Por isso que nós temos esse entendimento, Rafael, de núcleo rural, que eu não sei se é o caso análogo, Leonardo, mas eu vou procurar e te respondo por e-mail. Eu acho que não seria clandestino, né? Seria não oficial, né? Acho que a palavra exatamente, não oficial, é que não existe, na verdade. Exato. Não existe, na verdade não existe, né? Ou carona, que ele paga ali aquela carona compartilhada lá. Exatamente. Né? Então, assim, a gente sabe que existe, sim, a gente não pode deixar desamparado também. Nós temos esse entendimento, só que eu não tenho agora a nota aqui, mas eu encaminho. Tá bom. Leonardo, obrigada. Mariane? Só uma dúvida. Bom dia. Considerado ônibus, trem, metrô, barca, van ainda não pode, né? Tem lugar que às vezes não tem ônibus, aí a pessoa pode pegar uma van, não pode mesmo, né?
Acho que se van for transporte oficial do município, do estado, acho que pode, não pode não? Transporte público, né? É oficial, sendo público. Eu acho que tem essa opção lá, deixa eu confirmar aqui, mas acho que tem sim. Não pode ser clandestino, né? Daniel. Aí não pode. Tem Vamos lá, Mariane. Mariane, por favor. Modais Bom dia, tudo bem? Os modais Gostaria- disponíveis, os modais disponíveis hoje são barco, balsa, metrô, ônibus comum, ônibus seletivo ou especial, trem, van e veículo próprio apenas em casos de deficiência. Tá bom. Então tem van. Vamos, Mariane, desculpa. Imagina, tranquilo. Bom dia a todos. Gostaria de parabenizá-los, né? A gente está muito confiante aí na nova plataforma, acho que vai ser muito bom, principalmente para nós da área de cadastro, que trabalhamos com vários sistemas ao mesmo tempo. E a minha dúvida não é em si sobre o auxílio transporte, mas acho que segue mais ou menos a mesma linha. Eu fiquei com a dúvida sobre alteração de conta. Para poder ser automático, o servidor deve pedir pelo SOLGOV. Se ele requerer pelo módulo requerimentos, não é automático ainda, é isso? Não. Se ele pedir pelo requerimento, também é. O auxílio transporte e o auxílio e a alteração de dados bancários, se ele pedir pelo requerimento, já é automático. Tá, ok. E dados o procedimento... Os dados bancários não estão disponíveis no SOLGOV ainda, né? Apenas o auxílio transporte. Exatamente. No JEP Web, você consegue pedir atualização de dados bancários e vai ser automático, né? Isso. Eu vou pedir só, Mariane, vou pedir só para que hoje a gente vai tratar dessas duas temáticas e, se houver necessidade, a gente trata especificamente das demais, tá? Para a gente poder não fugir do nosso foco aqui. Eu tenho ainda a Natália, o Libânio e o Matheus. Não, Matheus não, que falou que era outro nome, só estava usando. Natália. Bom dia a todos. É o seguinte, eu sou da UFMG, e aí nós fizemos os testes. Na verdade, eu fiz o teste solicitando auxílio transporte para mim, né? Eu sou vice-diretora da divisão de pagamento, e aí eu fiz o teste solicitando o auxílio transporte pelo CIGEP Web. E aí lá é informado que é necessária a inclusão do comprovante de endereço e de uma declaração do órgão de origem que eu não recebo auxílio. Aí o Eliel até tinha comentado aqui no chat que o CIGEP Web ele realmente não barra essa questão da obrigatoriedade de anexar esses documentos. Eu não fiz o teste no SOLGOV ainda, então eu queria só confirmar essa questão da obrigatoriedade de anexar esses documentos, porque assim, nós já recebemos alguns requerimentos que os servidores não anexaram. Então, assim, nós devemos devolver para que eles coloquem essa declaração. Quem vai ser o responsável pela emissão? Né? O servidor vai poder solicitar também no aplicativo. E uma outra dúvida em relação aos valores retroativos, né? Porque o servidor, quando ele entra na folha de pagamento, na verdade, quando ele entra em exercício, ele não está no SIAP ainda. Então, não tem como ele fazer essa solicitação. Como o pagamento é feito da data do requerimento, então, assim, ele já está trabalhando, mas ele não consegue solicitar. E aí, como vai ser? Assim, a gente vai poder pagar manual, esse retroativo? Essas dúvidas, por enquanto. Obrigada. O Ronaldo acho que está aí também, né? O que eu queria comentar nessa pergunta é que nenhum dos dois, nem o SOLGOV, nem o requerimento, exige anexar esses anexos aí que você comentou. Não há obrigatoriedade. Ô, Daniel, um colega colocou aqui que o aplicativo está exigindo. Eu não sei. Tem alguém do SOLGOV que poderia responder isso aí? Mas em qual cenário? Desculpa. Comprovante do bilhete lá. Foi o colega Eudes, ele falou, o sistema não deixa assumir sem anexar o comprovante do ônibus seletivo. No SOLGOV, na hora do de pedir, você fala? Aqui, assumir, eu acho que ele está falando da gestão, né? Mas na gestão de... O Eudes está presente na sala ainda? Eu estou aqui fazendo o teste. Aonde é que ele está solicitando? Então, agora eu fiquei em dúvida se... O Eliel.
Ele passou no chat aqui, que o sistema não deixa assumir. Então, eu acho que é na parte nossa, Daniel. Mas aí não tem essa exigência, não. Ô, Eliel, só um minutinho, assim, porque essa solicitação que eu estou falando é uma solicitação normal, não é em relação à apresentação de bilhetes, né? É uma solicitação normal. E aí, assim, lá, na hora que eu vou colocar, por exemplo, inclusão do auxílio de transporte, não é essa palavra, mas aí tem tipo uma exclamação, alguma informação, assim, que é obrigatório anexar o comprovante de endereço. Aí, por isso que nós ficamos com essa dúvida. No CIGEP requerimento, não há, a gente não exige, né? O sistema não exige. O gestor, caso não venha esses documentos comprobatórios, deve devolver para o servidor poder anexar. Agora, a parte do SOGOV, eu não tenho certeza se exige lá ou não. Não, quando a gente vai solicitar, a solicitação não tem nenhum lugar para poder anexar documento dentro da solicitação de auxílio transporte. Quando a gente passou lá o passo a passo, não tem lugar para anexar documento. Acho que o endereço... Pois isso eu achei estranho, porque, né, cita essa informação, mas não tem aonde anexar. Pelo menos se já inclusive, a alteração do endereço, ela é feita aonde quer que você faça dentro do seu Gov, ela é atualizada em repercute em tudo. Né? Então, assim... A própria senha, né? Na prática, ela tem fé pública, no caso do servidor, ele tem fé pública nas ações, assim como a pessoa está usando a sua própria senha para fazer uma solicitação. Então, ele se responsabiliza também, que a senha é pessoal e intransferível, né? Aqui, pessoal, lá no seu Gov, a primeira tela que aparece é essa aqui do endereço. Então, se ele tiver que alterar o endereço... Ele já faz aí na edição. Já faz direto aqui. Ele não precisa colocar um tipo de anexo. Não precisa colocar comprovante, não. Agora, pode ser que não tenha nenhum endereço residencial registrado. Não sei se é possível. Né? Será que é por causa disso? A inclusão da informação do endereço, né? Básico. Pode ser que esteja com a ausência do endereço residencial ou com a ausência do endereço de trabalho. Aí pode ser que dê alguma exclamaçãozinha lá para você poder primeiro fazer essa atualização para poder fazer a solicitação. Talvez seja por isso, né? Agora, quando o servidor também é cedido de um outro poder, né, legislativo, judiciário, ele recebe por lá, ele não pode receber por aqui, né, pelo executivo. Então, é isso também. Lá no termo não está dizendo que se ele recebe, ele está assumindo a responsabilidade. Eu acho que está no termo, não está? Lá no termo de aceite, ele está dizendo que ele não recebe em outro lugar, tá? Então, ele está assumindo ali a responsabilidade. Se ele for pego, aí ele sofre um procedimento administrativo para poder devolver o valor para o erário. Faz o seguinte, manda essa tela. Você tem como mandar essa tela para cigep.requerimento, @economia.gov.br? Sim, eu vou enviar. Porque eu pensei, então, eu estava pensando errado, desculpa ter a resposta, mas nem os comentários lá já não tem mais essa obrigatoriedade de documentos, não. Tá, eu vou mandar. Coloca o endereço aí, por favor, Eliel, no chat, tá? O endereço de e-mail, por favor. Eu vou seguir agora com o Luiz, e aí a gente vai fazer esse último questionamento e vai se direcionando para o final dessa audiência de auxílio transporte, esse CIGEP requerimento. Acredito que a gente já alcançou o objetivo dessa atividade aqui, para poder finalizar a gravação e a gente poder enviar para quem não pôde assistir, tá bom? Vamos enviar todas as gravações do primeiro dia, que foi sobre acessos. Ontem nós falamos cadastro, consignações, hoje CIGEP requerimento e auxílio transporte. Na segunda-feira, a gente vai ter outro plantão que nós vamos tratar de... Prova de vida e atestado. Prova de vida e atestado web. Já fugiu aqui o Ronaldo. Então, a gente vai ter segunda-feira, de 10 a meio-dia também, um outro plantão, tá bom? Se a gente julgar que se a gente receber muitas solicitações e ainda tiver dúvida a respeito de alguma coisa, a gente faz outro plantão e vocês vão ser avisados, tá certo? Então, vamos lá. Luiz, por gentileza, faça a sua pergunta. Opa, bom dia, Thalita, pessoal.
No caso, a minha dúvida é a seguinte: a gente fez um teste antes de ontem, lá no setor, e o que acontece? Quando o colega abriu o requerimento, eu recebi o requerimento, deferi o requerimento, né? E quando a gente foi conferir no CIAP, né? Apareceu lá o valor correto, né? Vamos dizer, para uma pessoa que não vai 5 dias na semana, que é 4 dias na semana, né? Que foi uma situação lá. Então, apareceu o valor correto. Só que ocorreu duas coisas. A gente não viu que foi proporcionalizado, por exemplo. Não era para ter pago o mês cheio, era para ter pago só a partir do dia 5 de maio, um exemplo, né? E estava lá o valor cheio. Aí eu não entendi muito isso. E a outra questão é que, geralmente, né, numa primeira solicitação de auxílio transporte, se faz o pagamento do mês e adianto do próximo mês, né? E no caso não foi o que aconteceu ali, né? Pelo menos essa era a nossa ideia antes, né? E aí era esse ponto que eu queria trazer para vocês para ver se é assim mesmo, né? Enfim, como que seria? Não houve desconto, tá? Foi pago o valor cheio do mês e não houve o desconto daqueles 4 dias, né? Referente ao período que ele não tinha direito. É essa a questão, né? Luiz, esse cálculo, ele já tem demanda aberta no SERPRO para modificar, porque ele foi feito assim, porque senão não retirava o pagamento das férias. Então, justamente a gestão de pessoas que está... eu tive essa informação que a gestão de pessoas está arrumando manualmente. Aí, não sei se tem alguém aqui da Folha que pode... A Iris está aí? No caso, Fernanda, num primeiro momento, a gente, né, recebe o requerimento, defere, e a gente teria que fazer o acerto manual lá no CIAP, é isso? No FPAT Movefin lá, seria isso? Eu entendo que sim, mas eu gostaria que tivesse alguém aqui, porque eu perguntei desse cálculo. A Iris está entrando, tá? Para conversar com vocês. Tá, Mayara, talvez seja o caso da gente colocar, não sei se Mayara ou Daniel, acredito que seja na parte da unidade de gestão de pessoas. Talvez a gente conseguir colocar um calendário a partir de qual data, se for o primeiro caso. Se for na primeira ocorrência de pagamento de auxílio transporte, a gente coloca lá, sim, primeira ocorrência. E aí colocar a data a partir de quando vai ser pago. Não sei se a gente consegue fazer algum tipo de evolução nesse sentido, para que a área de gestão de pessoas consiga fazer essa relativização ali nesse processo. Lá na análise aparece a data do pedido do servidor. Lá aparece. Agora, qual data exata, né, que foi que o Luiz comentou aí, que ele está considerando no lançamento. É porque ele está considerando o mês anterior, né? Entendeu? Não. Porque a primeira solicitação, para essa primeira solicitação, ele precisa relativizar, porque ele precisa considerar o mês que o cara já trabalhou e o que vai vir ainda. O módulo não trabalha os valores retroativos, né? A gente acho que até conversou quando estava com as conversas com a Mayara, né? Eu acho que a retroatividade ficou de fora disso, né? A Mayara pode me corrigir se eu estiver errado. Olha, eu confesso que eu não lembro exatamente sobre esse assunto, não, Eliel. Fica a sugestão... Especificamente sobre isso, não. Mas a gente pode investigar como é que tá? Ok. Isso. Basicamente, a pessoa pediu dia 5 de maio, não deveria receber os 4 dias anteriores, né? Vamos dizer assim, né? Então, isso deveria ser considerado nesse lançamento, né? A questão da retroatividade e a questão se é feito um adiantamento, né? No caso de junho, por exemplo, né? Se já é pago adiantado ou não, né? Teria o desse mês proporcional e teria o do mês seguinte, né? Vamos dizer assim. Pelo menos antes era assim. É só esses pontos para vocês analisarem. Acho que a Iris entrou. Entrou. Oi, gente, boa tarde. Alice, bom dia. A gente está com algumas dúvidas aqui, Iris.
Não sei se, Luiz, você quer rapidamente só contextualizar os cenários para isso, por favor? Então, basicamente a gente fez um teste no dia 5 de maio, para um valor lá para 18 dias no mês de auxílio transporte e bateu o valor correto lá no sistema. A questão é que bateu o valor correto para todo mês, né? E esse lançamento não foi proporcionalizado, não foi retirado, né? A questão do dia 1 até o dia 4. O requerimento foi do dia 5, então seria a primeira solicitação seria a partir do dia 5 em diante. Deveria estar lá um valor proporcional e tal valor cheio. E a outra questão é se adiantaria o do mês seguinte. Geralmente acontece isso até no lançamento de, por exemplo, de estagiário, quando você vai lá no SIGEP e coloca auxílio transporte, é pago o do mês e mais na primeira solicitação e é pago o do mês seguinte, na mesma folha, entendeu? Então, esses dois ajustes aí, né, de observação. É o seguinte, as regras, elas não foram alteradas no CIAP, elas continuam as mesmas regras. Se antes era pago proporcional, continua pagando proporcional, e o pagamento antecipado também, ele continua sendo efetuado. No que a gente viu no requerimento, no dia 5... Pode ser que, se você puder nos passar, abrir uma central CIPEC e nos passar a matrícula, para a gente poder fazer essa análise, a gente faz a análise, pode ser um caso isolado, alguma coisa que tenha saído fora do trilho, e a gente ajusta. Tá ok, então, tá certo. Manda sim. Tá? Obrigada. Obrigado. Pronto, gente. Acredito que a gente conseguiu alcançar aqui o objetivo, tiramos as dúvidas que estavam mais latentes aqui. Então, eu vou encaminhando a gente para o final agora. Eu agradeço muito a participação de cada um de vocês que colocou seu tempinho aqui para poder tirar essas dúvidas. Agradeço muito ao Daniel, que trouxe, junto com o Eliel, a equipe do SIGEP, as respostas para a gente, para poder trazer mais simplificação nas informações para a utilização do SIGEP Requerimentos. Agradeço a Iris, que participou aqui da Folha. Agradeço a Fernandinha, a equipe dela também, a respeito das informações de negócio sobre auxílio transporte. Hoje nós tratamos especificamente dessas duas temáticas, para a gente poder ser mais direto e poder alcançar, abranger tudo. Não esqueçam que na segunda-feira a gente vai ter outro Tira Dúvidas, vou falar de atestado web e prova de vida. Então, assim, compareçam. Alguém tem o link para colocar aqui? Aliás, o mesmo link, tá? É esse mesmo link que vocês estão aqui, mas deixa eu divulgar aqui para vocês, deixa eu colocar aqui, para vocês poderem participar também na segunda-feira, ou indicar as pessoas que vão poder participar. Opa, cadê? Thalita, posso falar um minutinho? Pode, querido. Colegas, eu infelizmente não consegui responder todas as dúvidas aqui do chat. Eu pulei algumas que já tinham sido respondidas, né? Durante aqui a reunião. Mas eu peço que vocês me perdoem, né? Porque eu não consegui responder tudo. E se vocês tiverem alguma dúvida que não foi solucionada aqui, por favor, enviem para esse e-mail que eu estou colocando aqui no chat, tá bom? Agora, relacionado ao auxílio transporte, tá? Por favor, que foi o... Eu também gostaria de colocar aqui a equipe da CGMPF à disposição. Qualquer problema que vocês encontrarem referentes ao cálculo, aos valores, vocês passem para a gente, passem a matrícula, que a gente vai analisar e responder a vocês, tá? Estamos à disposição. Isso, e as principais perguntas que foram feitas, os esclarecimentos mais genéricos que a gente encontrou aqui, nós vamos disponibilizar na perguntas e respostas a respeito desse assunto, tá certo? Então, a gente vai registrar lá naquele link do SouGov, onde tem perguntas e respostas sobre eles, tá bom? Daniel, o pessoal estava me pedindo para a gente falar a respeito da portaria nas explicações de módulo de requerimento, do módulo requerimento. Então, eu acho que é importante a gente colocar lá que a portaria saiu e que tem obrigatoriedade de cumprimento, tá? Então, é importante a gente colocar lá junto, né, atualizar essa informação lá no
no site, Na página, no portal perfeito. do servidor, na página, tá bom? Então, pessoal, olha, muito, muito, muito obrigada. Vocês são importantes, nós fazemos questão de estar com vocês. Caso as dúvidas não sejam todas sanadas e houver necessidade, a gente vai abrir outro espaço para poder discutir com vocês. Agradeço a presença de todos, Maiara, toda a equipe da Secretaria de Gestão de Pessoal, do SERPRO, todo mundo que está desenvolvendo isso e cada um de vocês que disponibilizou o tempinho de vocês para poder estar aqui conversando com a gente, tá certo? Vou finalizar a gravação, esse link vai ser disponibilizado quanto antes para vocês, vocês vão receber, vocês podem ter certeza. Tá bom? Um beijo para todo mundo e até segunda-feira, 10 horas, de 10 a meio-dia. Obrigado, pessoal. Até mais. Obrigada, Felícia. Obrigada, Tchau, tchau.